Falei há pouco aqui com vocês a respeito de trânsito maluco para quem quer ir ou para quem está tentando voltar do litoral e tem uma tendência de uma piora significativa para quem vai tentar deixar para vir para São Paulo no fim de semana, principalmente no domingo. É um momento delicado, né? Você deixar onde você está obrigatoriamente, alugou uma casa, está numa pousada, num hotel e você precisa se deslocar. Quando o imóvel é teu, aí tudo é mais fácil, você tem uma possibilidade maior, né? Uma margem para poder adiar sua saída, sua permanência. Mas para quem não está nessa condição de proprietário, acaba tendo que se virar e aí enfrentar a rodovia do jeito que está. Tem muita gente alugando imóvel. Para falar sobre esse tema, estou aqui com o José Augusto Viana Neto, que é presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis no estado de São Paulo. José Augusto, como vai? Boa tarde. Boa tarde, Ronald. É um prazer falar com você. Como é que tá o volume? Como é que foi o volume, ou tem sido o volume de locações de imóveis de temporada? As pessoas cada vez mais procuram, e aproveito e já engato outra pergunta, o advento dos aplicativos que facilitam a conexão entre proprietários e quem quer alugar, tornou essa ferramenta muito atrativa, essa possibilidade muito atrativa de negociação? Olha, Ronald, esse ano eu acredito, né, nós não temos o número de imóveis que foram alugados. Não há nenhum controle sobre isso. Mas eu acho que foi o recorde, né, pelo que nós estamos ouvindo dos colegas corretores de imóveis que trabalham com esse tipo de locação. Porém, a oferta de imóveis nesse período, nesse ano, também foi excepcionalmente grande. Nós nunca tivemos tantos imóveis disponíveis para locação de veraneio como foi esse ano. Tanto é que se alguém descer hoje lá no litoral, ainda vai encontrar imóvel para alugar, né? Não houve ocupação total. A disponibilidade continua existindo, mesmo com todo esse movimento. Vocês perceberam o quê? Gente que não alugava o imóvel e passou a alugar, passou a fazer uso dessa ferramenta para poder fazer um dinheiro? Sem dúvida, muitas pessoas vendo grande movimento, porque o litoral, eu moro em Praia Grande, né? Subo e desço diariamente aqui na capital, então eu sou uma testemunha diária da dificuldade que estamos tendo para chegar no litoral e para sair do litoral. Quase que diariamente, independente de época de festas, nós temos tido grandes congestionamentos, tanto na Imigrantes quanto na Anchieta, na entrada de Praia Grande, na Cônigo Domênico Rangoni, seja qual for a estrada, sempre tem congestionamento. E eu acredito que isso tenha desanimado os proprietários a passar o fim de ano lá no litoral e disponibilizar os imóveis para locação. Tanto é, Ronald, que os preços que foram praticados esse ano estavam abaixo dos preços praticados no ano passado em até 70%. É mesmo? Pois é, foi muito barato. E hoje quem quer descer para o litoral está muito barato. Nós temos imóveis, pega Litoral Sul, por exemplo, apartamento kitnet com capacidade para acomodar até 6 pessoas, na faixa de R$250 a diária. Vai fazer o preço per capita, fica um valor insignificante, irrisório. Não tem nada mais barato que isso. E lá na praia não tem onde gastar. Lá o lazer é a própria praia, né? Então é um passeio muito barato. E esse ano foi uma quantidade de gente fora do comum. Eu fico assim até perplexo, porque não sei como cabe tanta gente, viu? Houve muita gente falando aqui que realmente não dava para andar. Agora, só deixa eu fazer uma colocação aqui. Você disse que não tem onde gastar, a porção de camarão, essa não tem jeito. Essa você não vai gastar menos de R$100 ali na praia. Então quem quer um pouquinho mais, ou quer sentir os sabores do litoral, dá para gastar um dinheirinho sim, mas economizando na locação fica mais fácil, né? Ô José Augusto, eu quero aproveitar e te perguntar, diante de tanta oferta, de tantas possibilidades, eu imagino que tenha sido um perrengue aí também a solução de entreveros, de golpes que acabam aparecendo. Eles continuam existindo e qual é o principal deles? Continua existindo. O principal
Aplicativo fake, que as pessoas pensam que é um aplicativo verdadeiro e não é, e também os anúncios em portais imobiliários, que os falsários roubam fotografias de imóveis, de anúncios imobiliários e criam um anúncio muito bonito, muito convincente, e normalmente com argumentos muito bem colocados, e hoje com a utilização da inteligência artificial conseguem fazer aí apresentações maravilhosas. E as pessoas se deixam levar. E é uma pena, porque esse tipo de negócio, né, é ruim. A pessoa chega lá no litoral, ou o imóvel não existe, ou se existe não estava para alugar, ou se estava para alugar e existe, o imóvel é muito ruim frente àquilo que estava sendo apresentado. Então, toda a cautela é pouca para não ter aborrecimento. E existem também, Ronald, inúmeros pequenos detalhes que fazem uma diferença muito grande e a maioria das pessoas não pensam na hora da locação. Por exemplo? Um exemplo é verificar se o imóvel está com a energia elétrica ligada, não está cortado. Muitas vezes o proprietário não pagou. E aí chega lá, a energia está cortada. Mas como é que faz para ele descobrir isso? Mas ele tem que conversar antecipadamente, perguntar sobre cada detalhe. A nossa recomendação, muito embora eu seja presidente do CRES e possa parecer corporativismo, mas a nossa recomendação constante é de que a pessoa entre no site do CRES, que é um site .gov, portanto da maior confiança, e lá no site nós temos um banner só de locação de veraneio, com corretores de imóveis que trabalham especificamente com locação de veraneio. Ele pode entrar em contato com o corretor, ali tem o telefone do corretor, ele telefona, conversa, combina para encontrar pessoalmente lá, não precisa ser antecipado, pode ser no dia que ele vai descer, encontra pessoalmente, vai lá, vê o imóvel, tá bom, tá, se não tá, não aluga, procura outro. Se temos a disponibilidade nessa forma, não há problema nenhum. Mas não ir para o litoral imaginando, por exemplo, a pessoa aluga um apartamento no Guarujá. Está ótimo, uma bela praia. Mas o apartamento fica no bairro de Vicente Carvalho. Fica a 10, 15 quilômetros distante da praia. E aí a pessoa, para ir na praia, vai ter que pegar automóvel, vai enfrentar trânsito, vai ter que pagar estacionamento, que é caríssimo nessa época do ano. Esquecem de verificar se o apartamento tem garagem, se a garagem pode ser usada pelo locatário de veraneio, porque o regimento interno do prédio pode ter uma proibição de uso da garagem, piscina, sauna, quadra poliesportiva, salão de festa, tudo isso, 99% dos prédios não permitem o uso por parte do locatário de veraneio. E também o número de pessoas. Está indo lá, precisa ver se aquela unidade é permitido pelo condomínio, locatários de veraneio até aquele número de pessoas daquela família. Se tiver pessoas a mais, o zelador não vai deixar entrar, porque é a ordem do condomínio. Então, esses cuidados que ninguém toma, e chega lá, tem uma surpresa desagradável. Não fazem um contrato fixando dia e hora de entrar no imóvel, fixando dia e hora de sair do imóvel, um checklist dos bens que estão dentro do imóvel, forno de micro-ondas, liquidificador, geladeira, fogão, prato, talheres, forno de micro-ondas, tudo isso tem que estar relacionado, conferir no momento que entra e conferir no momento que sai, para não ter aborrecimento futuro. Então são pequenos detalhes que ninguém lembra que existem e que fazem uma diferença tremenda no resultado do passeio. Ô José Augusto, você está me dizendo que apesar de toda a tecnologia que traz ali a facilidade de você ver as fotos, saber quanto é o preço, verificar se o imóvel está disponibilizado na data que você quer, o jeito de você pagar, a reserva, o pagamento e todos os detalhes. Tudo que trouxe a tecnologia só tem uma forma de combatê-la, que é conversar com quem efetivamente é cadastrado no CRES e pode lidar com isso sem erro? Olha, eu acredito que a única forma segura é você tratar com uma pessoa que está lá no local, que lhe dá respaldo no momento que você chega. Você falou agora das fotografias. Você deve se lembrar, não faz muito tempo que aconteceu, uma pessoa alugou um imóvel no Rio de Janeiro
ele queria um imóvel com vista para o Pão de Açúcar, e ele viu que pela janela tinha vista para o Pão de Açúcar. E quando ele chegou no prédio, entrou no apartamento, ele viu que era um adesivo que estava no vidro. Não brinca, eu não vi isso. É Poxa, sério? mas isso É mesmo, rapaz? circulou na imprensa do mundo inteiro. Nossa senhora, eu confesso que não vi. Precisa ser muito espirituoso, hein, para fazer isso. Eu não vou mencionar o aplicativo que foi usado, porque o aplicativo mesmo ele não tem culpa, né? Mas a pessoa que fez o anúncio... Fez de má fé, né? Fez de má fé. E a pessoa alugou através de um aplicativo idôneo, estava tudo certinho. A única coisa que não estava correta era a paisagem na janela. Vou tentar localizar essa foto aqui para colocar no ar para o nosso ouvinte acompanhar, quem está nos acompanhando pelo YouTube. Com certeza você vai encontrar. Mas vai ter. Os ouvintes já estão mandando aqui, tenho certeza. Agora, o José Augusto, nós estamos conversando aqui com o José Augusto Viana Neto, que é presidente do Cresce e que nos atende na tarde desta quinta-feira para falar sobre locação de imóveis, principalmente no litoral. Esse tipo de golpe... tem um vídeo maravilhoso mostrando o imóvel, é uma beleza, tem tudo, dá para abrigar X pessoas, e tem todas as funcionalidades, a proximidade da praia ou de uma área de lazer importante e tal. Isso se aplica, eu tô te falando porque minha esposa acabou de me mandar aqui um vídeo de uma casa em Ubatuba, que a gente vai tirar férias agora em março, né? Isso se aplica desde a kitnet até uma casa de luxo, em todos esses níveis tem golpe? Com certeza, absoluta, com certeza. Eu moro numa região muito boa, na Praia Grande. A uma quadra da minha residência, tem uma casa muito bonita, grande. O proprietário colocou uma faixa: esta casa não está para alugar. Por quê? Ele cansou das pessoas baterem na porta, querendo entrar, dizendo que tinham alugado a casa dele. E é uma casa de alto padrão. E o pessoal chegava lá batendo e ele estava, na verdade, tocando a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido, e o pessoal queria entrar. Queria entrar porque tinham alugado. E aí chamam polícia, tem ocorrência policial. Quer dizer, é um assunto, um momento tremendamente desagradável. E outra coisa, Ronald, importante, um fato. Uma pessoa alugou o imóvel lá no Mato Grosso, do vizinho dele, numa cidade do interior do Mato Grosso, famílias conhecidas e tudo mais, lá no município de Itanhaém, em São Paulo. Chegou lá no município de Itanhaém, de sexta para sábado, depois de 8 horas de viagem, uma loucura, foi entrar na casa, não tinha energia elétrica. Não brinca. Conseguiram restabelecer a energia elétrica somente na segunda-feira, no período da tarde, o casal com filhos. E ainda a mulher teve que chegar em casa e fazer a limpeza, porque o imóvel estava fechado há 8 meses e todo cheio de bolor, de maresia, ácaros. Quer dizer, a mulher desceu para ir passar um fim de semana de férias maravilhoso e no fim teve que trabalhar como faxineira e ficaram no desconforto lá por 2 dias, sem geladeira, sem ar-condicionado, até que pudessem ligar a energia elétrica. E isso é muito mais comum do que se imagina. Que loucura. Então, quando eu digo assim, aluga com o corretor lá do local, por quê? Você vai ter com quem reclamar. Ora, você está lá no imóvel, acabou o gás do fogão, liga para o corretor e manda providenciar. Se você alugou por um aplicativo, você que vai ter que procurar. E quando tem lá a pessoa que está te hospedando? Porque tem isso, alguns sites desses dos mais famosos, tem lá o cara que é o dono do imóvel e que te proporciona as soluções, digamos assim. Normalmente funciona, porque eu leio relatos e muitas vezes os relatos são positivos. Na verdade deve ser, senão o site tinha fechado já, né? Então deve ter muita coisa acontecendo positivamente. Mas esses que são os receptores, os donos dos imóveis, não funcionam como um corretor também? Olha, eu te digo o seguinte, eu não tenho nenhum relato que desabone hospedagens em casas de família. Não conheço nenhum que tenha tido problema, decepção, ou que tenha chegado a alguma reclamação aqui no Conselho. Então, pressupõe que é o tipo de hospedagem que pode ser utilizado, que é menos problemático do que o aluguel de veraneio. Sim, entendi. Agora, para o nosso ouvinte que está nos acompanhando agora, isso citado pelo José Augusto lá no Rio de Janeiro, a gente achou várias, né? Tem várias fotos. Você que está pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Bandplay, também pelo nosso site, está vendo aí. É uma imagem linda do Corcovado ali, né?
Tem Isso. uma imagem linda do Corcovado, da praia. Aliás, eles repetem a foto, né? Eles não têm nem a presença de espírito de usar um ângulo diferente. Tem apartamentos com o mesmíssimo ângulo. Eu falo assim, como é que pode, né? O mesmo apartamento, a decoração diferente, o ângulo é igual da foto. Precisa tomar todo cuidado. Agora, me fala uma coisa. Existem casos, ô José Augusto, de gente que chega para se hospedar e o anterior não saiu? Vou dizer, por exemplo, assim... tá um baita de um trânsito, a alocação era até o meio-dia. Fala assim, mas desse jeito não dá pra sair daqui, né? E a outra era às 2 da tarde, a entrada do próximo. Tem isso de confusão de quem não saiu e quem quer entrar? Claro que tem. Se você se lembrar, na hora que eu falei dos cuidados que tem que ter no contrato, um deles é dia e hora de entrar no imóvel, dia e hora de sair do imóvel. E fica aqui um alerta também para os proprietários de imóveis que gostam de fazer essa locação direto, sem o corretor de imóveis. Há casos, e não são poucos, de locatários que entram no imóvel e depois não saem na data. É mesmo? É hora e como. E eu lhe digo o seguinte, eu trabalhava com esse tipo de locação com o meu escritório na Praia Grande, parei devido ao grande número de problemas que tínhamos. Mas tem coisa de você ter que chamar a polícia para tirar as pessoas de casa ou não? Claro, Mesmo? claro que tem. E você quer ver um outro caso mais grave ainda? Na Praia Grande, no prédio em que eu tenho meu escritório, o proprietário alugou direto e era uma quadrilha de roubo de automóvel. Não brinca, eles se hospedaram para poder fazer esse, entre aspas, esse trabalho? Na cidade. E o proprietário alugou, não tinha contrato de locação, fez um recibo puro e simples, e é claro que a polícia enquadrou o proprietário como membro da quadrilha, porque ele é que estava oferecendo o imóvel para que a quadrilha pudesse se hospedar. Você viu um outro caso também famoso, há alguns anos atrás, a chácara que foi alugada lá em Atibaia, era uma chácara que estava sendo utilizada por uma quadrilha de sequestradores. Então, este mercado de locação de veraneio, ele é um mercado muito sensível, é um mercado que pode dar muita encrenca, por mais que as pessoas tenham cuidado. E quando eu falo da utilização do corretor, é que você tem lá um indivíduo humano, né, para conversar, discutir. De repente você tem um probleminha mecânico no automóvel, um probleminha aí de saúde, você tem a quem recorrer, que é lá do local, que conhece, sabe de como poderá ser um atendimento, fazer uma indicação, um ponto de referência. Então, apenas por isso eu digo, né? Mas muita gente pode interpretar que é corporativismo. Mas eu digo o seguinte, é muito mais garantido a possibilidade de algum dissabor, de algum descontentamento, ela reduz a quase zero nesse sentido. Você programar uma estadia tranquila, né? Isso não tem preço, né? Perto desse rol de coisas que nós estamos citando aqui. Tem muito caso, eu estou falando de uma locação ok, usou o corretor, foi lá, se hospedou no horário, no dia, tá tudo certo, tem gás, tem água, tem energia, tudo beleza. Tem muita gente que perde o limite e entrega o apartamento ou a casa numa condição muito pior do que encontrou, ô José Augusto? Na maioria das vezes não, viu? É um negócio interessante, as pessoas são cuidadosas, mas acontece, a pessoa leva uma televisão embora, queima um aparelho, deixa o aparelho lá queimado, não avisa, queimou. Mas levar a televisão embora, ele achava o quê? Que ninguém ia perceber? Levar a televisão embora, gente que sai antes do horário que está marcado, que o corretor vai lá fazer a vistoria, ele leva a televisão, leva micro-ondas, leva liquidificador. Rapaz! E como? Que coisa. É porque, no caso do corretor, você ter a possibilidade de uma vistoria de saída é até uma garantia para quem está locando, né? Para ver exatamente você deixando o imóvel na mesma condição que encontrou, né? Claro, e depois você pega ali um recibo que entregou tudo direitinho, está tudo conforme, para não ter aborrecimento, porque vem cobrança depois. Olha, você entregou, mas entregou com a televisão queimada. Entregou com o micro-ondas queimado. Nós queremos dinheiro do micro-ondas. E aí fica uma encrenca danada. E tem uma coisa muito importante, Ronald, que
Não há dinheiro que pague? Não há dinheiro que pague. É o dano moral, o aborrecimento. Aquela coisa de que você sabe que não cometeu o erro e estão lhe acusando do erro. E não tem como provar o contrário, é uma dificuldade. Então, este fato do corretor estar presente para dar a quitação de que tudo foi entregue conforme encontrado é também uma paz de espírito futura. Imagino, né? Para uma estadia tranquila. Acho que quando a pessoa projeta isso que ela vai fazer, ela quer ter dias de tranquilidade e um retorno tranquilo, né? Não um verdadeiro inferno. Me fala o seguinte, ô José Augusto, diante dessa oferta tão grande de imóveis no litoral, existe uma proporção de quanto representa as locações de imóveis de veraneio neste momento do ano entre praia e interior de São Paulo? A proporção qual é de diferença entre um e outro? Não, eu não sei lhe dizer, não temos controle desse número. Eu te digo pela percepção. Pelo menos 80% está no litoral e 20% no interior, nessa época do ano. Que é exatamente o contrário quando chegamos aí no mês de junho e julho, agosto. É onde a gente tem um número maior de transações realizadas no interior do que no litoral. Ô José Augusto, vocês que lidam com isso no dia a dia, não percebem estrangulamentos que parecem sem solução? A conexão entre Caraguatatuba e Ubatuba, por exemplo, parece que não tem mais o que fazer, porque a Rio Santos não aguenta mais o tráfego de uma cidade para outra, e com as praias sendo os polos de canalização de trânsito. Então, neste momento, está tudo completamente parado entre Ubatuba e Caraguá. As pessoas tentam pesquisar um pouco antes para saber o tipo de transtorno que determinadas regiões provocam nesse período de férias e como vocês lidam com, de repente, a falta de investimento em determinadas regiões que parecem que não evoluem na mobilidade. Eu não gosto muito de mencionar nesse assunto, que parece críticas, né, ao governo do Estado, mas eu sou uma vítima desse sistema. Eu subo e desço diariamente. Eu moro na Praia Grande e trabalho aqui em São Paulo. Então eu venho e volto todo dia. E há dias que a gente demora 3, 4 horas, ou para vir ou para voltar. Você vê, pega fogo num carro lá no túnel na Imigrantes, o tempo que a empresa demora para tirar aquele carro de dentro do túnel é absurdamente grande e a estrada fica fechada. Diariamente, isso que eu estou falando não é termo, não, é verdade. Diariamente quebram caminhões nos túneis. E acidente com motocicleta. Diariamente isso acontece. Você veja, a entrada da Imigrantes na Praia Grande, dificilmente você encontra lá um horário que ela esteja livre. Normalmente só de madrugada, porque constantemente está congestionado. Para sair da Praia Grande, hoje eu saí com um congestionamento. E o congestionamento se estendeu até Cubatão. Aí começamos a subir a serra. Chegou na balança, parou de novo o trânsito. E aí foi no anda para, até terminar a serra. Então, e a boa parte dos proprietários que colocaram imóvel para alugar esse ano, eu não tenho a menor dúvida que são pessoas que não suportam mais o trânsito nessa época do ano. Prefere alugar o imóvel, vai passear em outro lugar e deixa o litoral para lá. Porque realmente é uma dificuldade muito grande. Veja você, Ubatuba, Caraguatatuba, foram investidos lá agora milhões e milhões de reais numa estrada absolutamente fantástica. Eu não tive a oportunidade ainda de conhecer pessoalmente, eu não tive lá ainda. Mas as pessoas que passam por lá me informam, ficou uma maravilha, não tem mais que entrar. Você está falando na Nova Tamoios? Na Nova Tamoio, perfeitamente. Uhum. E já não precisa mais entrar em Caraguatatuba para ir para Ubatuba. Isso já é uma maravilha. Agora deve ter pontos ainda de estrangulamento que não foram duplicados, né? Sim. Você chega em Caraguatatuba, mas aí depois tem que enfrentar o resto que vem pela frente. É ótimo não ter que passar pelo centro de Caraguatatuba. O problema é a conexão entre Caraguá e Ubatuba, essa ainda sem solução. Ô, Zé Augusto, nesse sentido, nós temos problemas em todas as cidades do litoral. Quem vai para o litoral sul encontra congestionamento na Padre Manuel da Nóbrega, tem congestionamento para quem vai pelo litoral norte, na Cânigo Domênico
Rangoni, tem congestionamento na Rio Santos, não tem onde escapar. A questão da estrutura, da infraestrutura de vias de acesso ao litoral estão totalmente estranguladas. Eu tenho que fazer essa pergunta para você, viu, José Augusto? O amigo vai voltar que horas para o litoral hoje? Pretendo sair daqui às 5h30. Rapaz, Zé Augusto, vai ouvindo aí a Rádio Bandeirantes para poder estar bem informado, se divertir um pouquinho com o futebol, essas coisas, porque vai ser demorado, amigo. E leva um biscoito de polvilho aí para você não passar fome, tá bom? Combinado. Nós ouvimos aqui na Rádio Bandeirantes José Augusto Viana Neto, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. Zé Augusto, um abraço, obrigado, bom caminho aí para você, tá? Outro para você, tudo de bom, feliz ano novo. Valeu, para você também. 4h30.